Você já se perguntou como uma civilização tão antiga como a egípcia conseguiu desenvolver conhecimentos tão avançados em astronomia, arquitetura, matemática e medicina? Será que tudo isso surgiu apenas da observação e da tentativa e erro? Ou existe algo muito maior que foi escondido de nós por séculos? Prepare-se. Hoje, você vai mergulhar em um mistério que atravessa milênios. Um mistério que liga o Egito Antigo às estrelas. Este é o enigma da conexão dos egípcios com seres de outros mundos. Sim, se você acha que essa é só mais uma teoria da conspiração, talvez seja a hora de olhar com mais atenção. Porque os próprios egípcios deixaram pistas em seus templos, inscrições, pirâmides e até mesmo nos mitos que atravessaram o tempo. Mas será que essas pistas realmente indicam contato com seres das estrelas? Ou estamos apenas interpretando errado uma sabedoria ancestral? Vamos por partes. Os egípcios antigos não viam o céu apenas como algo bonito. Eles o consideravam sagrado. O céu era a morada dos deuses, e entre todas as estrelas havia uma que dominava suas crenças. Sirius Mulsírius era chamada pelos egípcios de Sotis, e seu aparecimento no céu noturno durante o verão marcava um momento vital, a inundação do rio Nilo, evento que fertilizava a terra e garantia a sobrevivência da civilização. Mas por que uma estrela teria tanto poder? Será que eles sabiam algo que esquecemos? Alguns estudiosos e arqueólogos alternativos acreditam que Sírius não era só uma estrela. Era um ponto de origem, um local de onde os deuses vieram. Ou melhor, seres avançados que desceram do céu para ensinar e guiar a humanidade. Na mitologia egípcia, os deuses eram chamados de Neteru. Mas ao contrário do que pensamos hoje, os egípcios não viam esses deuses como seres invisíveis, intangíveis. Eles acreditavam que os Neteru eram reais, físicos, e que andaram sobre a terra. Thoth, Ísis, Osíris, Horus, cada um deles tinha atributos extremamente avançados: controle do tempo, conhecimento das estrelas, capacidade de cura e até voo. E mais, muitos desses deuses vinham do céu, literalmente. Não é à toa que os textos sagrados falam sobre barcos celestes e veículos de luz. Será que esses Neteru eram na verdade seres de outros planetas? E mais ainda, será que os faraós eram descendentes desses seres? Muitos egiptólogos tradicionais vão discordar, claro, mas os registros estão lá, gravados em pedra, esculpidos nos templos, esperando que alguém finalmente entenda. As pirâmides de Gizé, símbolos imortais do Egito. Mas o que pouca gente percebe é que elas estão alinhadas com precisão quase perfeita com o cinturão de Órion. Isso mesmo, as 3 grandes pirâmides estão dispostas exatamente como as estrelas de Órion no céu. Coincidência? Difícil acreditar nisso. Ainda mais quando descobrimos que os túneis internos da Grande Pirâmide apontam diretamente para Sírius e outras constelações. É como se as pirâmides fossem antenas cósmicas, ou mapas, ou portais. Você acha impossível? Então, como explicar a precisão matemática usada na construção dessas estruturas? A própria NASA reconheceu que as técnicas usadas para alinhar as pirâmides só seriam possíveis com tecnologia moderna. E mesmo assim, os egípcios fizeram isso há milhares de anos. Como? Será que receberam ajuda de fora? A pergunta que muitos evitam fazer é: de onde vieram os egípcios? Porque, veja bem, as evidências mostram que os antigos egípcios surgiram com uma cultura extremamente desenvolvida, do nada, sem um processo gradual de evolução. As primeiras dinastias já dominavam técnicas de mumificação, medicina avançada
engenharia monumental, é como se uma civilização inteira tivesse sido implantada já pronta. E mais, muitas lendas falam sobre um tempo antes do tempo, um período chamado de Zep-Tepi, a primeira vez. Os egípcios acreditavam que nessa era os deuses andavam entre os homens e que foram eles que ensinaram tudo à humanidade. Você acha que é mito ou será que é memória? Nos templos e tumbas egípcias, há imagens intrigantes. Pessoas flutuando, objetos voadores em forma de disco, criaturas com formas humanoides, mas com cabeças de animais. Você já parou para pensar por que os deuses eram representados assim? Anubis, com cabeça de chacal. Tot, com cabeça de ibis. Será que era simbólico? Ou uma tentativa de retratar seres de outros mundos? E quanto aos textos, o chamado Livro dos Mortos fala sobre uma jornada pelo além, mas também sobre julgamento por seres superiores e o retorno à casa das estrelas. Estaria o livro descrevendo uma viagem interdimensional ou até mesmo uma origem estelar da alma humana? Alguns pesquisadores acreditam que o Vaticano, museus e governos do mundo escondem documentos sobre essa conexão cósmica. Relíquias que provariam sem sombra de dúvida que o Egito foi uma base de contato extraterrestre. Outros acreditam que os próprios egípcios deixaram tudo revelado. Mas que escondemos isso com a palavra mito? Porque a verdade é desconfortável. Afinal, se aceitarmos que fomos visitados, então teremos que reescrever toda a nossa história. Você está preparado para isso? Se os egípcios realmente foram visitados por seres das estrelas, se os deuses eram viajantes interplanetários, e se as pirâmides forem, na verdade, portais de energia cósmica, então, o que isso significa para nós? Significa que a humanidade tem uma origem muito mais grandiosa do que imaginamos. Significa que não estamos sozinhos e talvez nunca estivemos. Talvez os deuses ainda estejam entre nós, ou nos observando, esperando que a gente evolua e descubra por si mesmos aquilo que eles tentaram nos ensinar há milênios. Olhe para o céu e pergunte a si mesmo: e se tudo isso for verdade?